nessa noite está em Mateus capítulo 4, vai falar a respeito da tentação de Jesus no deserto. Mas eu gostaria de estar lendo desde o finalzinho do capítulo 3, a partir do versículo 16. Vamos iniciar então em Mateus capítulo 3, do versículo 16, e em seguida entraremos no capítulo 4. Amém? Eu grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede nesta noite. Eu sempre falo isso e nunca vou deixar de falar, porque é um grande privilégio para nós, né? Quantos gostariam de estar na casa do Senhor, estão enfermos, estão acamados, e nós somos agraciados pelo Senhor em poder aqui estar nessa noite. Então é motivo para nós glorificarmos ao Senhor. Louva a vida também pela vida do nosso pastor, que fez uma viagem, mas o Senhor trouxe em paz, em segurança, e Ele está junto conosco nessa noite para junto cultuarmos ao Senhor. Louva a Deus por tudo que Ele tem feito nessa igreja e na nossa vida. Amém? Mateus capítulo 3, verso 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Como toda a Bíblia é importante, desse texto nós podemos tirar algum aprendizado para aplicar na nossa vida. Eu sempre falo que a Bíblia é o manual de conduta de todo cristão. Não basta apenas a gente ter a Bíblia na nossa casa ou deixá-la aberta em cima de um móvel qualquer, ou até mesmo lê-la e não aplicar na nossa caminhada, na nossa vida. A Bíblia é para ser lida e vivida no decorrer da nossa caminhada. Nós devemos ser conduzidos, orientados, guiados pelo Espírito Santo, tendo a palavra de Deus no nosso coração. A palavra do Senhor diz: Escondi a tua palavra no teu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra o Senhor. Nós somente não iremos pecar contra o Senhor se nós tivermos a palavra do Senhor guardada no nosso coração, guardada e aplicada na nossa vida. E aqui eu aprendo algo aqui no versículo 16 do Mateus capítulo 3. A palavra do Senhor diz que Jesus, sendo batizado, saiu logo da água e abriram os céus. E se nós lermos um pouquinho antes, nós vamos ver que Jesus vai ao encontro de João Batista ali à margem do Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista, no primeiro momento ali, ele vai negar-se a batizar o Senhor Jesus. E Jesus vai falar com João Batista para que se cumprisse toda a justiça, ou seja, toda a lei, toda a vontade do Pai. Ele deveria ser batizado por João Batista. Jesus aqui ele prioriza a vontade do Pai e obedecer à vontade do Pai. Eu aqui aprendo algo para a minha vida e aplico para a vida da igreja nessa noite. Toda vez que nós priorizamos a vontade de Deus na nossa vida, o céu se abre para nós. Toda vez que nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, há um mover do céu ao nosso favor. E aqui, quando eu vejo o céu aberto, eu vejo não somente bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais sobre as nossas vidas.
Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que os céus se abrem e veio sobre Jesus, quem? O Espírito Santo de Deus. Só tem o Espírito Santo de Deus na sua vida aquele que está comprometido com a verdade, que é a palavra do Senhor. Não tem como eu falar que eu tenho o Espírito Santo se eu desobedeço à vontade de Deus. Não tem como falar se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, se eu não vivo no centro da vontade e do querer do nosso Deus. Só tem o Espírito Santo na vida aquele que é fiel ao nosso Deus, aquele que é fiel ao Pai. E nós vemos isso aqui na vida de Jesus. Jesus, ele nos dá esse exemplo. Jesus priorizava não somente a sua vontade, mas em primeiro lugar a vontade do Pai. Jesus sabia para que ele veio, para que ele foi enviado, ele sabia. Jesus sabia que ele era Deus, que ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. E aqui Jesus não estava sendo Deus, ele estava 100% homem na sua vida humana. E ele sabendo que como humano sobre a face dessa terra, a prioridade era em obedecer à vontade do Pai. E uma vez que ele prioriza a vontade do Pai, o céu vai se abrir para ele. E sobre ele vem o Espírito Santo. E eu acho interessante que logo após Jesus ser batizado, os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre ele. Há uma voz que soa vindo do céu, dizendo: Eis, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do próprio Deus bradando diante da obediência do Filho em cumprir a tua vontade. Eu fico imaginando, uma vez que eu e você, nós proponhamos em obedecer à vontade do Pai, Deus lá de cima dizendo: este é meu Filho amado. Por quê, irmãos? Nós somos filhos, porque nós aceitamos a Jesus. Se nós lemos o Evangelho de João, a palavra de Deus diz que pregar é toda criatura. Então nem todos são filhos de Deus. Não, somos criaturas de Deus. Filhos de Deus, aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador. Aí sim, nós somos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Uma vez que nós ouvimos, recebemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, abrimos o nosso coração, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, agora sim nós nos tornamos filhos, herdeiros juntamente com Jesus. Então nem todos são filhos de Deus, mas aquele que aceita a Jesus como seu Salvador, o único Salvador da sua vida. O que eu acho interessante, dando continuidade ao texto a qual nós lemos nesta noite, Jesus agora, batizado, cheio do Espírito Santo, com o testemunho do Pai de que ele era o Filho de Deus, ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto. Aqui, olhando pela ótica humana, parece que um pouquinho contraditório, né? Como pode? Cheio do Espírito Santo, fiel ao Pai, temente a Deus, e agora está no deserto? Mas o que eu acho interessante, quem leva para o deserto não foi o inimigo, é o próprio Pai que o conduz para o deserto. E a gente vê que há duas formas de eu e você entrarmos para o deserto. A primeira forma de você entrar no deserto, sendo levado pelo próprio Deus, conduzido pelo próprio Deus. Com que objetivo? Com o objetivo de você ser provado. Para provar se realmente você é fiel a Ele, se você está no centro do querer da vontade do Senhor. E há uma outra forma de você ir para o deserto, através das suas próprias escolhas tomadas de forma precipitada, não consultando ao Senhor. Aí é terrível, irmão. Quando você é levado para o deserto através das suas próprias escolhas, não compatível com a vontade do Pai, aí, irmãos, se prepare. Mas se você está no deserto, sendo levado por Deus, fique em paz, fique tranquilo, pode descansar, porque não vai faltar provisão para a sua vida, não vai faltar proteção. Deus vai te guardar em todo o tempo que você passar pelo deserto. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, Deus vai socorrer o povo do Egito, vai conduzir para onde? Para o deserto. E no deserto vai faltar alguma coisa para o povo de Deus? Não, não falta nada, irmãos. Não falta alimento, não falta vestimenta, não falta água, não falta proteção. Aleluia! Aquele que está sendo conduzido por Deus, mesmo que passe pelo deserto, fique tranquilo que Deus irá prover tudo aquilo que você necessitar para a sua jornada no deserto.
E nós vamos ver que aqueles que faleceram no deserto, que padeceram no deserto, foi porque desobedeceram à vontade do Pai. Porque aqueles que cumpriram fielmente a vontade do Pai, eles venceram o deserto e chegaram na terra prometida. Então o deserto para o cristão não é sinal que você está no deserto que você vai perecer, não. Deserto para o cristão é sinal também de provação. E também para você ser provado. Eu vejo isso. Deus, quando Ele conduz para o deserto, não é com a intenção de te matar, não. É de te tornar provado. Que é para você provar para o inimigo que você é fiel a Ele, mesmo passando por adversidades, por lutas e por provações. Aqui então eu vejo que essas duas formas de você ser conduzido pelo deserto, pelo próprio Deus e através das suas escolhas equivocadas. E o texto diz que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aqui eu acho interessante, irmãos. Se nós lermos o Evangelho de Lucas, Lucas registra que Jesus ele foi tentado durante os 40 dias em que esteve ali no deserto jejuando. Aqui eu aprendo algo até com encardido. Eu aprendo algo para a minha vida. Ele nunca desiste. O inimigo ele nunca desiste, nunca desistirá das nossas vidas. Por 40 dias, Lucas registra que ele tentou o Senhor Jesus ali. E assim também é na minha e na sua vida. O tempo todo Ele está procurando que eu e você venhamos dar uma brecha para Ele entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Não pense você que Ele está satisfeito de você ter deixado o seu lar nessa noite, ter vindo até a casa do Senhor, não. Ele está furioso, Ele está raivoso. Esse é o propósito do inimigo. Você está pensando que o inimigo está furioso com aquele que está lá fora? Com aquele que está fazendo a sua vontade? Não. Por isso que nós devemos orar para aquelas pessoas que estão perdidas lá fora, pedir sabedoria a Deus para estar pregando a palavra para ele, porque o inimigo tem fúria de quem está aqui dentro, e a todo momento ele quer tragar, ele quer tirar do propósito. Como eu disse pela manhã na Santa Ceia do Senhor, o nosso objetivo é o céu de glória, o nosso propósito é daquele grandioso dia nós encontrarmos com o Senhor, nosso Deus, com o Senhor Jesus nos céus. Então, por isso, não deixe que o inimigo venha tirar esse propósito do seu coração, que é de estar no céu de glória. Então, aplicando mais na nossa vida, vai dizer que Jesus, então, ele vai tentar, o inimigo vai tentar ali o Senhor Jesus no deserto. E ele começa, o que eu achei interessante, que ele diz: se tu és filho de Deus. O inimigo ele é tão encardido que ele queria colocar no coração de Jesus ali uma dúvida que o próprio Deus havia dito aqui, isso mas é pouco antes, quando o próprio Deus vira para o Senhor Jesus e diz: eis aqui o meu filho amado. Agora Jesus estando com fome lá no deserto, o que o inimigo vai virar para ele? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Ele está querendo falar para Jesus o seguinte: se tu és filho de Deus, por que você está nessa situação aí? Está com fome. Transforma essas pedras em pães. Jesus tinha poder para isso? Tinha. 100% homem, 100% Deus. Mas só que Jesus, irmão, não vai dar ouvido à voz de Satanás. E isso traz um aprendizado para a minha vida também. Às vezes vem vozes nos nossos ouvidos que nós não devemos guardar essas vozes no nosso coração, muito menos aplicá-las na nossa vida. Jesus vai dar uma resposta para ele. Porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. O que Jesus está dizendo para ele, Satanás? O que eu vivo, o que eu aplico na minha vida não é o que vem da sua boca, mas é o que vem da boca de Deus, ou seja, o que vem da boca do Pai. Então traz o aprendizado para a nossa vida, aquilo que Deus fala comigo e com você, nós devemos praticar. Por isso é importante da igreja aqui presente nessa noite, buscar o Espírito Santo, buscar o discernimento, para que quando vier algumas propostas para mim e para você, nós possamos discernir se é de Deus ou se não é. Porque muitas das vezes surgem situações na nossa vida que aparentemente são boas. Se nós olharmos aqui, Jesus estava com fome. Satanás vai dar uma ideia para ele: se tu és filho de Deus, sacia sua fome aí, transforma essas pedras em pães. Se há um outro fora da vontade do querer de Deus, e ele ia usar ali
o seu poder, a sua majestade, e iria ali transformar aquelas pedras e saciar a sua fome. Mas Jesus não vai obedecer à voz do inimigo. E isso eu aplico para a minha vida e desejo que a igreja aqui presente nessa noite também aplique na sua vida. Não obedeça à voz do inimigo. Não deixe que o inimigo venha colocar dúvida no seu coração e na sua mente. Às vezes você pode estar passando por um deserto. E isso aqui que o inimigo falou com Jesus, ele pode estar falando aí no seu coração, ou na sua mente, ou alguém enviado por ele para falar com você. Olha, se tu és temente a Deus, fiel ao Senhor, por que você está passando por essa luta? Por que você está passando por essa provação? É o que eu digo, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E infelizmente, nos nossos dias, quantas pessoas, no momento que está passando pelo deserto, ele dá ouvido à voz do inimigo, e sai do propósito, sai da presença do Senhor Jesus. Por isso, quando o deserto chegar na sua vida, quando a adversidade chegar na sua vida, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Não dê ouvido para a voz do inimigo. Quando ele vier dizendo para você, se você é fiel a Deus, por que você está passando por isso? Se recorde que Jesus nos fez uma promessa naquele grandioso dia. Eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas. Ele disse que seria somente no dia bom? Não, todos os dias. Então, quando você estiver passando pelo deserto, Jesus está contigo. Quando você estiver na bonança, Jesus está contigo. Por isso que você deve guardar isso no teu coração. E o diabo, ele é insistente, aquilo que eu disse, ele é perseverante. E muitas das vezes nós abandonamos o Senhor Jesus por tão pouca coisa. Abandonamos Jesus com a atitude do nosso irmão. É aquilo que eu disse pela manhã. Nós que estamos na casa do Senhor, nós não devemos olhar para a falha do nosso irmão. Nós devemos olhar para Cristo. Porque se eu olhar para a falha do meu irmão, infelizmente, irmãos, eu não vou parar em igreja nenhuma. E eu falo isso com total convicção. Porque infelizmente eu conheço pessoas que passou por diversas igrejas. E em toda a igreja ele comentava comigo, meu irmão, lá tem um irmão que é isso, que é aquilo. Aqui tem um irmão que é isso, que é aquilo. Irmãos, eu falo, não existe ninguém perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo. E mesmo assim, quando passou sobre essa terra, não agradou a todo mundo. Perfeito nós só seremos naquele grandioso dia, quando Jesus voltar, resgatar essa igreja e nós nos encontrar com Ele nos ares. Ali sim, nós teremos o nosso corpo transformado e ali nós seremos perfeitos. Mas enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, nós somos imperfeitos. Não nos isenta de cada dia procurarmos ser pessoas melhores, sermos melhores. É aquilo que eu falo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente até a volta de Cristo. Então, imperfeito todos nós somos. O diabo então vai transportar Jesus até a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, mais uma vez, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo e dará ordem a teus anjos a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui eu acho interessante nessa passagem a importância, é aquilo que eu disse no início, o importante de você estar lendo a palavra do Senhor, estar se alimentando da palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor no seu coração e aplicar na sua jornada. O inimigo, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia, e o inimigo, ele conhece a palavra, e a todo tempo ele vai tentar distorcer o que realmente a palavra de Deus nos diz. Se nós olharmos lá no início da trajetória dos seres humanos sobre a face dessa terra, lá no jardim, quando Adão está lá com Eva, a serpente vai distorcer aquilo que Deus havia falado com aquele casal, aquilo que Deus havia falado com Adão. Ela vai tentar distorcer. E infelizmente a mulher caiu, o homem caiu ali no jardim. E assim é até o dia de hoje. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. A todo tempo ele está perseguindo. Se nós lermos mais uma vez, lá no finalzinho do texto de Lucas, falando a respeito da tentação de Jesus, nós vamos ver que no final, Lucas registra lá, e ausentou-se
dele por um pouco de tempo. Se nós olharmos para o ministério terreno de Jesus durante 3 anos e meio, em todo o tempo, Satanás estava o quê? Perseguindo a Jesus, querendo parar o nosso mestre, querendo matar o nosso mestre. Ele não desistiu de ser inimigo, irmão. Durante o ministério todinho de Jesus, Satanás tentava o Senhor Jesus, tentava impedir que o propósito do Pai fosse se cumprir na vida do Filho. Mas Jesus foi fiel à vontade do Pai. E assim como Jesus foi, ele traz esse exemplo para nós. Mesmo que passamos por perseguições, por lutas, por dificuldades, barreiras vêm surgindo na nossa caminhada. E não foram poucas barreiras que surgiram no caminho de Jesus. Não foram. O que eu acho interessante, que Jesus nunca usou do seu poder para beneficiar a si próprio. Não. Ele padecia as perseguições que tinham que padecer, mas sempre fiel a Deus. Com o objetivo de quê? De cumprir a vontade do Pai, que era de anunciar o reino dos céus. E assim eu aplico para a minha vida e aplico para a vida da igreja dessa noite. Na nossa caminhada, na nossa jornada, mesmo que venhamos passar por luta, perseguições, adversidades, nós devemos estar comprometidos com o Evangelho de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que nós venhamos sofrer, irmãos, perseguições no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa cidade, por onde nós passarmos, nós devemos ser fiéis à vontade do Senhor na nossa vida. É para isso que o Senhor nos escolheu, é para isso que nós fomos chamados, para cumprir com o propósito dele na minha e na sua vida. E que propósito é de levar a preciosa palavra do Senhor, essa palavra que tem poder para transformar a nossa vida. Assim como um dia eu ouvi a palavra do Senhor, abri o meu coração, e através da palavra do Senhor eu fui transformado. E hoje estou para a honra e glória do Senhor, na presença do Senhor. Eu sou grato ao Senhor, porque um dia essa graça maravilhosa ela me alcançou. E quantos estão sedentos lá fora de receber, de ouvir essa palavra poderosa? Por isso, irmãos, não vamos brincar de ser cristão, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. E continuando dizendo, como eu disse, ele não desiste. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei. Aqui a gente vê o quanto encardido, ele netou que ele é o pai da mentira, né? Como que ele vai dar uma coisa que não é dele? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Deus criou todas as coisas. O Senhor dos exércitos é o dono do ouro, da prata, criou todas as coisas. Agora o encardido chega, tudo eu te dou. É a mesma coisa se eu virar para qualquer uma pessoa e falar: aquele carro ali eu te dou, se você prostrar diante de mim, coisa que não é meu. Isso é inimigo, irmãos. E se nós não ficarmos vigilantes, é aquilo que eu digo, às vezes parece coisa boa, né? Olhando pela vida do ser humano, o que o ser humano muitas das vezes ele é atraído, né? Por quê? Pela glória, pelo poder, pelo dinheiro. Se ele não estiver vigilante, Jesus tinha caído. Se Jesus não tem a palavra no teu coração em obediência ao Pai, ele poderia ter caído aqui diante dessa cilada de Satanás. E assim é na minha e na sua vida. A todo tempo ele tentará colocar ciladas à nossa frente para que nós venhamos cair. Esse é o objetivo de Satanás: derrubar a mim e a você do nosso propósito. E para finalizar, irmãos, dizendo: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviu. Vale a pena nós perseverarmos, vale a pena nós resistirmos ao diabo, porque, irmãos, a recompensa virá. Não que nós façamos barganha com Deus, não, mas Deus ele conhece, ele reconhece o meu esforço e o seu esforço. O Senhor Jesus nessa noite, ele viu o seu esforço em estar na casa dele nessa noite. O Senhor Jesus, no decorrer da semana, quando você se propôs em ler a palavra do Senhor, mesmo estando cansado, mesmo estando desanimado, mas quando você tirou-lhe alguns minutos
do seu tempo, da sua vida, para você estar em comunhão com o Pai. O Senhor Jesus lá do céu está contemplando o seu esforço. E assim como Deus, o nosso Pai, Ele recompensou, enviando os anjos para servir ao Senhor Jesus, assim será na minha e na sua vida. Se nós perseverarmos, sendo fiel ao Senhor, não irá faltar nada para a nossa vida. Tudo aquilo que for necessário para a nossa caminhada, tenha certeza que Deus irá prover na minha vida e na sua vida. Por isso que eu falo, deserto para o autêntico cristão não é sinal de derrota, muito menos de morte. Não, é sinal de provação para nos tornar provados. É como uma boa professora. A Rebeca está ali, não deixa mentir. A Rebeca, quando ela aplica uma prova para os seus alunos, não é com o objetivo de reprová-los de maneira alguma, mas é com o objetivo de torná-los provados, aptos por coisas maiores que virão. Coisas maiores virão. Quando nós entramos no colégio, a gente fica nervoso, né? Quando chega lá com a continha de 2 mais 2, às vezes a gente erra. Mas coisas maiores estão à frente quando chega ali na 5ª, 8ª, 7ª série. Eu me recordo que quando eu estudei, eu entrei na 5ª série. Na 7ª série as pessoas falavam assim: ó, a 7ª série é terrível. Então na 5ª série eu ficava preocupado, o que me espera lá quando eu chegar lá no 7º. Antigamente era a 7ª série, agora mudou tantas coisas, eu não sei. Não sei se é o 8º hoje. Então é assim, irmãos, quando Deus nos leva para o deserto com o objetivo de nos provar, é nos tornar provado por coisas maiores que virão para a nossa vida. E é um aprendizado para a nossa vida. As lutas que vêm contra a minha e contra a sua vida é para servir de aprendizado para nós aplicarmos na vida de outras pessoas que surgirão no nosso caminho, que passarão também por coisas semelhantes ao que nós passamos. Por isso, a palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. Mesmo as coisas ruins, pode ter certeza que coopera para alguma coisa, como aprendizado para lá na frente você orientar outras pessoas, para você aplicar na vida de outra pessoa. Então, tudo que acontecer na sua vida, não murmure, não reclame, dê graça ao Senhor por tudo o que Ele faz na sua vida. É assim que eu aplico na minha vida, irmãos. Mesmo que às vezes dê no nosso coração o desejo de murmurar, de reclamar, nós devemos dar graça ao Senhor. Por isso, uma vez mais, eu digo nessa noite para encerrar: não se desespere quando o deserto surgir na sua vida. Se você está no centro e no querer da vontade do Senhor, se você está no deserto, conduzido por Deus, fique tranquilo. Não irá faltar proteção, não irá faltar provisão para a sua vida. Descanse, fique em paz. E se você por algum desvio, algum deslize, tomou uma decisão sem consultar ao Senhor, e devido a essas escolhas, hoje você se encontra no deserto, é noite oportuna de você abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Peça perdão a Ele e clame a Ele, que Ele é misericordioso. A palavra do Senhor diz que o ouvido dele não está agravado, que não possa nos ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, para que não possa nos resgatar. Foi assim que aconteceu na vida de Pedro, quando Pedro começa a caminhar sobre as águas. A tempestade vem, ele vai olhar para a tempestade, e nesse momento que ele tira o olhar de Jesus, ele começa a afundar. E nesse momento o Senhor Jesus vai lá e o socorre. E Ele é assim na minha e na sua vida. O tempo todo Ele está conosco. Ele vai caminhando ao nosso lado. Quando nós somos fiéis a Ele, que Ele vê que nós não vamos suportar, tenha certeza que Ele está do nosso lado para nos socorrer. Assim eu agradeço essa rica oportunidade, e que os irmãos fiquem com essa palavra gravada nos nossos corações, tendo a certeza que Jesus foi e sempre será fiel em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.